paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós vimos no vídeo passado o título minúsculo de um versículo só e a primeira pergunta de Abacuque. Hoje nós vamos ver a resposta de Deus e mais uma pergunta de acordo com esta resposta que Deus vai dar. Muito bem, a resposta de Deus é, em verdade, um oráculo. Também é um oráculo, uma visão de juízo. O profeta pede, na verdade, ele apela. O pedido dele é um apelo para que Deus mostre a sua justiça, para que Deus mostre a sua retidão, enviando o juízo aonde seja necessário. Tá? E a resposta de Deus é esta. Ele chama o profeta. Vede, ele fala, vede para o profeta e vede para o povo. Ou seja, ele está chamando as pessoas, está chamando o profeta para ver aquilo que ele vai fazer. E é uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Nunca isto tinha acontecido. É, portanto, algo sem precedente. Não houve nada igual àquilo que está para acontecer, né, por meio do poder da sua mão, por meio da sua vontade. E o que vai acontecer? Bom, a resposta de Deus é: ele vai levantar dentre os povos vizinhos a pior delas. Aquela nação que é amarga, que é impetuosa, que é violenta, aquela que é conhecida por ser feroz, impulsiva, aquela que é conhecida por destruir a todos. Ele vai levantar os babilônios, também chamados de caldeus. Às vezes você vai achar na Bíblia o nome babilônios, às vezes você vai achar na Bíblia o nome caldeus. Então ele vai levantar o pior reino que tem ali. E é este reino que ele vai usar para aplicar o juízo, aplicar as punições contra aquilo que foi pecado, aquilo que é incorreção de comportamento dentre o seu próprio povo. Esses babilônios, eles eram arrogantes. Eles se colocavam no lugar de Deus e eles chegavam até a promulgar o seu próprio direito e a honrar a si mesmos. Eles são daqui, eles vêm aqui de um lugar chamado Caldéia, por isso caldeus. Eles tomam tudo que antigamente era da Síria, eles vão destruindo todas as cidades e depois eles vão para cá e vêm em direção ao povo de Deus. Então eles vão aqui alcançar o povo de Deus. O poder deles é descrito, né, o poder dos seus cavalos, ele é descrito, ele é comparado com os leopardos e com os lobos ao anoitecer. A gente sabe que alguns desses animais têm hábitos noturnos e eles caçam à noite. E à noite, escondidos pela noite, eles são ligeiros, ferozes e ocultos. Então esses leopardos e lobos, eles são os mais terríveis. Este era o povo. E também ele compara com uma águia. Quando uma águia vai caçar, ela sobrevoa, ela identifica o seu alvo, a sua comida,
e aí ela dá um voo rasante, né, que a gente chama de arremetida, ela arremete contra a presa e ela vai caçar a presa lá no chão. Ela finca as suas garras, que estão nos seus pés, e levanta voo e vai embora. Ele diz então que isso tudo vai varrer as coisas como um vento oriental. O vento oriental, amados, é um vento que vem da região mais quente do deserto. O resultado desse vento é um ressecamento da terra, é uma destruição de tudo. Portanto, a ideia de um vento oriental que vai soprar sobre eles é usado não só aqui, mas ele é usado também em outras partes da Bíblia para simbolizar uma devastação, né? Ou seja, principalmente aqui ele está falando que é a Babilônia que está vindo de lá como um vento destruidor de tudo. A resposta, portanto, amado, à oração de Abacuque, né, sobre a violência que não é diminuída e que não é combatida, a resposta é: virá mais violência. E aqui, como eles estão agindo com violência para com os seus próprios irmãos, a punição será terrível. O amado lembra que lá no Pentateuco existe uma lei que é conhecida como a lei de Talião. O amado lembra, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? E ele vai falando isso tudo, quebradura por quebradura, etc, etc, até vida por vida. Então, a lei de Talião é uma punição que equivale ao crime que eles cometeram. O profeta não está dizendo que existe violência? Pois então, o combate, a punição, a violência é outra violência. Só que esta violência vai ser agora contra eles. Esta nação, ela é poderosa, ela é hábil. Eles são, na verdade, meus amados, arrogantes. Eles se endeusam, eles endeusam o seu próprio poder. E isso os faz culpados diante de Deus. E por isso a ira de Deus também vai se direcionar contra eles, lá no final, quando eles já tiverem feito a sua parte do juízo. Então, este poder é um poder grande, sim, ele é arrogante, sim, mas ele escarnece de reis, de príncipes. Eles ridicularizam as nações porque eles são poderosos, porque não existe nenhuma nação neste momento que possa enfrentá-los. Mas depois da derrota pelo cerco, que ele está falando que vai acontecer, a cavalaria vai avançar como o vento, que nós falamos agora há pouco, que vai destruir absolutamente tudo. Pois bem, Abacuque agora ficou mais preocupado, mais estarrecido ainda. Por quê? Porque ele vem clamar ao Senhor porque tem muita violência e a resposta é mais violência. Tá, mas essa violência ela vai ser exercida por um povo que não é nem um pouco assemelhado ao povo de Deus. Então, agora Abacuque usa, ele volta a questionar ao Senhor sobre a forma que o Senhor vai punir. Por que ele questiona o Senhor? Porque ele leva em consideração, amados, tá, o caráter de Deus. E Deus é justo? Sim, mas Deus é misericordioso também. Então, esta relação
entre a misericórdia e a justiça de Deus é que está sendo colocada aqui. Deus é justo? Ele tem que punir? Sim, ele é justo, tem que punir. Mas ele é misericordioso também. Por isso, ele leva em consideração aqui, né, três dos nomes de Deus, trazendo aqui um caráter de Deus que leva à misericórdia. Então ele fala em Iavé. Iavé é um nome, né, o Iavé vem do verbo ser, que é contínuo. Então, quando se fala Iavé, nós estamos traduzindo aquele que é, aquele que foi, aquele que será. Então, aquele que é, foi e será, estamos falando da eternidade de Deus. E também estamos falando num Deus que não largou a criação por sua própria conta e foi, sei lá, viver a vida. Não. Nós estamos falando de um Deus que é um Deus pessoal, que é um Deus que se preocupa com as pessoas, que é um Deus que tem comunhão com as pessoas. Um Deus que se envolve com as pessoas e se envolve na história de Israel, que é o seu povo amado. Ele fala em meu Deus. Meu Deus. Estamos falando aqui de um relacionamento íntimo com Deus. O profeta e este profeta, eles devem ter relacionamento muito íntimo com o Senhor, exatamente para compartilhar destas coisas, para exortar as pessoas, trazer a palavra de Deus para as pessoas, o ensinamento para as pessoas. E para isso tem que ter um relacionamento mais íntimo. Então, Deus, para o profeta, não era só um Deus eterno que se envolve na história de Israel, mas é um Deus real, é um Deus que existe na vida dele e é um Deus que existe na vida do povo. E isso não foi só lá atrás, isto é agora, neste momento. E é também no futuro, porque é um Deus que tem poder. É um Deus que, com a sua mão, pode modificar absolutamente tudo. E aí ele chama de meu santo. Santo, santidade, amado, é aquele caráter, aquela qualidade de separação. Ele não é igual a nenhum outro. Ele não se mistura com o pecado. Ele é separado. Ele é santo. E esta santidade aqui é que o profeta busca como fundamento para chegar a Deus em busca de ajuda. Então, este Yahvé, este meu Deus, este meu santo, é a ele que o profeta está recorrendo para que alguma coisa seja feita. Porque este tem poder. Este tem misericórdia. Este é aquele que foi, é e será. Este é o meu Deus, aquele com o qual nós temos um relacionamento íntimo. E ele diz, não morreremos. Por que o profeta diz que eles não vão morrer? O não morrer aqui, ele está colocado porque se eles morrerem, se eles desaparecerem, quebrou-se a aliança. A aliança que foi feita foi quebrada. Tudo bem, o povo quebrou a aliança, mas Deus é fiel. E ele está dizendo, Yahvé, meu Deus, meu santo. Então ele está chamando Deus, né, com base nesta aliança, na fidelidade que algumas pessoas ainda têm em relação a esta aliança e na fidelidade que o próprio Deus tem em relação a esta aliança. Então ele tem certeza de que eles não vão morrer no sentido de que o povo vai desaparecer. E aí ele fala de rocha. Por que ele está dizendo rocha? Rocha, amado, tem um significado muito importante.
Quando nós dizemos que ele é a rocha, nós estamos dizendo que ele não muda, que ele é imutável, aquele que era, é e vai ser, o caráter dele é sempre o mesmo. Ele não tem mudança. Ele é estável. Foi ele que fundou a Babilônia, sim, mas ele tinha um propósito com isso. O propósito dele fundar a Babilônia, dele permitir que a nação se desenvolvesse e ficasse tão forte, tão poderosa, né? A razão disso é executar o seu juízo. O que a Babilônia não sabe é que ela acha que ela está fazendo isso pelo poder da própria mão, mas não está. Deus é que está dando condições de poder para que ela faça o que é plano do Senhor. E ele fala em pureza. Pureza é outro atributo de Deus, é esta separação do que é impuro, do que é pecado, do mal. Então, isto tudo está sendo levado em consideração para a próxima pergunta, para o clamor que o profeta faz em relação ao Senhor, né? A fé do profeta, ela é desafiada por aquilo que ele está vendo. O povo peca contra Deus. Esse povo é mais justo do que a Babilônia. Ah, mas eles não eram tão santinhos assim, tão separados, tão puros. Não, eles não eram. Mas a Babilônia é pior. Então é isso que ele está dizendo, né? Eles são mais justos do que a Babilônia, do que o instrumento que Deus está usando para a aplicação do seu juízo. Então esta fé do profeta é que está sendo desafiada por essa realidade de Deus escolher os babilônios como instrumento de punição, né? E aí Deus ele não só permite que o mal ocorra ao justo, como agora ele está preparando mais mal. Então ele fala de rede, de peixe, né? A rede vai varrer as águas, o inimigo levanta com o anzol, o arrastão. Ou seja, ele usa essas expressões para lembrar peixe, mar, répteis. Répteis é o quê? Répteis é coisa rastejante, é coisa vil, é animal impuro. Então eles estão sendo comparados aqui a um peixe que os babilônios vão fisgar com anzol, vão enredar numa rede, vão puxar com arrastão, como os répteis que rastejam no chão. Então ele está fazendo esta comparação, né? E é exatamente isso que a Babilônia vai fazer. Quando a Babilônia conquistar, ela vai dispensar um tratamento para ajudar, exatamente puxando o anzol, enredando a rede, né? E esta rede, esse anzol, amado, ele tem um símbolo. Ele simboliza aqui o juízo de Deus. A conquista que eles vão fazer aplicando o juízo de Deus. Bom, estes babilônios, assim como outros povos, quando eles dominavam as nações, os povos, eles arrancavam as pessoas dos seus lugares e mandavam para outros lugares. Eles exilavam, eles transplantavam as pessoas de um lugar para o outro. Isso era uma prática comum. A Síria já tinha feito isso, a Babilônia iria fazer isso. Tá? Isso por quê? Para que aqueles que ficassem não ou para onde eles fossem, eles não armassem uma rebelião. Eles espalhavam exatamente para não ter rebelião. Mas o que a Babilônia não contava é que
era o braço forte do Senhor que estava fazendo tudo isso. E ela estava achando que era ela que fazia tudo isso. Então ela se rejubilava, ela se alegrava, ela se honrava, ela mesma, né, se honrava e se endeusava, porque a sua rede, porque isso, porque o anzol, etc. E oferecia sacrifícios e queimava incenso em glória de si mesma. A matança sem piedade, que não poupava ninguém, é um resumo de como a Babilônia vai tratar os judeus. E é isso que está na figura que Abacuque fala, de pesca, de anzol, de rede. Tá? Então aqui não há pena, não há misericórdia, não há absolutamente nada. E é essa a questão que agora Abacuque põe diante de Deus. Como assim um povo tão pior? Este é que vai nos castigar. Para saber a resposta, vamos nos encontrar no próximo vídeo. Amém, amados? Bons estudos.